Graças a Deus estamos alegres na presença de Deus. Desde já agradeço pelo convite. Estamos aqui pregando a palavra do Senhor, levando uma palavra de Deus ao coração daqueles que desejam ouvir a palavra e também deseja tomar uma decisão em servir a Deus, em colocar o Senhor na sua vida para que Ele possa transformar cada um dos nossos ouvintes. Já desde já quero agradecer a Deus por tudo e pela essa oportunidade. Agradecer ao Senhor pelo bem e por toda a minha família. Quero mandar um alô para a minha esposa, para os meus filhos, Sara e Samuel, que ficaram em casa, que com certeza estão na escuta desse programa. Querido, a palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, uma história muito interessante, que traz para nós um despertamento de que Deus ele prova a nossa fé. Mediante as situações em que passamos, Deus prova a nossa fé. No livro de Jó, a Bíblia vem dizer assim, no capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: Havia um homem na terra de U, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Perceba que o versículo 1 descreve as características de Jó. Descreve o que Jó realmente ele era um homem temente a Deus, ele era um homem fiel a Deus, um homem reto e sincero diante de Deus e diante da sociedade, da civilização da época em que Jó vivia. Mas a Bíblia vem dizer nesse texto que Jó era um homem bem-sucedido, era um homem rico, tinha jumentas, tinha camelos, tinha bois e tinha também servos que estavam ao seu serviço, que trabalhavam ali para Jó. Mas a Bíblia vem dizer mais adiante que Satanás vai até ao trono de Deus, e quando Satanás chega diante de Deus, Deus pergunta para ele: de onde vem? E ele disse: de andar e rodear a terra e passear por ela. A pergunta de Deus para Satanás foi: viste meu servo Jó, homem temente, reto, fiel e que se desvia do mal? Naquele momento Satanás disse assim: Jó é fiel porque ele é rico. Jó é fiel porque ele tem muitos gado, tem muitas jumentas. Jó é fiel porque ele é um homem bem-sucedido, a sua família é bem estruturada, a sua família é uma família abençoada, por isso que Jó ele é fiel. Naquele momento eu entendo que Satanás não estava preocupado apenas com a riqueza e com os bens materiais de Jó. Satanás estava preocupado realmente com a fidelidade e com a forma como Jó era. Que o importante, irmão, não é nós ter, o importante é nós ser. Satanás não estava preocupado com o ter de Jó. Ele estava preocupado com o ser de Jó. Ou seja, Jó era um homem temente, era um homem fiel, era um homem reto diante de Deus. E não foi ninguém que disse, a não ser Deus, que disse a Satanás que ele era um homem fiel, que ele era um homem reto, e que outro homem semelhante a ele não havia ali na face da terra, diante ali onde Jó vivia. Mas o diabo naquele momento disse: se tu deixar eu tocar em Jó, tomar tudo quanto ele tem, ele vai blasfemar de ti. Ele vai realmente criticar de Deus. Mas perceba, irmão, que dentro dessa história linda, que eu aprendo é que quando nós somos fiéis a Deus, quando nós colocamos a nossa fé em Deus, nada nos abala. A Bíblia diz que Satanás, ao retornar, foi e começou a atacar Jó. A Bíblia vem dizer que chegou um servo e disse: olha, tomaram as jumentas, tomaram os camelos, começaram as notícias a chegar até Jó. E as notícias foram chegando ali para Jó, e Jó foi ouvindo o que estava acontecendo. Naquele momento, Jó estava ali pensativo, vendo que tudo estava indo embora. Estava se perdendo tudo. De repente, a Bíblia diz que chega um moço e diz: olha, veio um vento dos 4 cantos da terra e derrubou a casa e mataram todos os teus filhos.
Jó tinha 10 filhos, mas naquele momento Jó perdeu todos os seus filhos. Nenhum deles ficaram para contar a história. Imagine só, irmãos, a situação, como ficou o coração de Jó naquele momento. Tudo ele perdeu. Perdeu a família, perdeu os bens, e agora estava Jó triste. Mas a Bíblia vem dizer que ele, em algum momento, ele disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu e Deus levou. Jó atribuiu tudo isso a Deus. Ele glorificou a Deus. Ele não criticou de Deus. Ele não blasfemou de Deus. Mas ele disse: Deus tomou e Deus levou. Quando nós vamos para o capítulo 2 de Jó, nós vamos ver que Satanás vai novamente à presença de Deus. E Deus disse: viste meu servo Jó? No versículo 3 vai dizer assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu iniciado contra ele para o consumir sem causa. Veja que Deus disse: ainda Jó é temente a mim. Ainda Jó mantém a sua sinceridade. Ainda Jó estava sendo fiel. Jó não tinha os filhos, Jó não tinha os bens, mas Jó tinha uma coisa nele, a fé em Deus. Jó tinha algo nele que não desistia, que não fazia ele desanimar. Ele continuava ali, ainda sincero. O interessante é que Deus disse assim: ninguém há na terra semelhante a Jó. Naqueles dias, irmãos, nós podemos observar que é possível ser fiel a Deus em meio a situação tão difícil. Será que é possível nós glorificar a Deus, irmão, quando as coisas não vão bem na nossa vida? Será que é possível nós exaltar o nome de Deus quando estamos desempregados? Será que é possível glorificarmos a Deus quando nós perdemos um ente querido da nossa família? Seja um pai, uma mãe, um filho, um irmão. Será que é possível a gente glorificar a Deus numa situação como essa? A Bíblia diz aqui, irmão, que Jó foi possível sim. Ele glorificou a Deus. Ele exaltou o nome de Deus. Ele não culpou a terceiro. Ele apenas disse: Deus me deu e Deus me deu. E Deus levou. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. É assim que nós temos que viver, irmão, no mundo em que vivemos. É assim que a gente tem que estar, confiando em Deus, analisando a nossa vida e entregando a Deus a cada dia os nossos planos, nossos projetos. E sabemos que o inimigo da nossa alma, ele está todos os dias trabalhando para nos destruir. A intenção de Satanás era de ver Jó blasfemando de Deus. O objetivo de Satanás, era ver Jó criticar de Deus. Mas adiante, a Bíblia vai dizer que Satanás volta, e a Bíblia diz que Jó tornou-se um homem doente, chagado, da planta do pé até o alto da cabeça. O que nós vimos é que Jó já não tinha mais nada, agora estava doente, agora estava enfermo. E a Bíblia vem dizer que ele pegava um caco de telha para se rapar. No versículo 6 vai dizer assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Perceba que a intenção do inimigo era ver Jó na derrota. A intenção do diabo é ver você derrotado, é ver você blasfemando, é ver você desistindo, é ver você criticando. Mas aprenda com Jó a ser íntegro, aprenda com Jó a ser fiel, aprenda com Jó a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aprenda com Jó a colocar em Deus a sua confiança e a sua fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. A fé, aleluia, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
A gente tem que olhar para Cristo. Entender que o mundo em que vivemos está de cada dia de mal para pior. Os valores estão se invertendo. Outra história muito interessante que eu encontro na palavra de Deus é quando a gente olha para Noé. A Bíblia vem dizer que Noé era um homem justo e temente a Deus em uma geração corrompida. Noé, ele criou seus filhos no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração que estava vivendo de pecado, e a qual Deus disse: me arrependo de ter criado o homem sobre a face da terra. Mas estava lá Noé, fiel, temente a Deus, com a sua família. Diferente quando a gente vê nos dias de hoje que muitas pessoas estão trocando Jesus por qualquer coisa. Quando aceitam a Cristo e começam a servir ao Senhor na caminhada, no meio da vida, no meio da caminhada começa a murmurar, porque acredita que as coisas vão vir tão rápido. Mas entendem, irmãos, que a nossa esperança não são as coisas terrenas. A nossa esperança é Cristo Jesus. A Bíblia diz que um dia Ele vem buscar a sua igreja para arrebatar. Ele vem buscar a sua igreja, aquele que for fiel até o fim, aquele que for fiel ao Senhor, que não se desviou do caminho da verdade, que sempre andou de acordo com a palavra de Deus, que se desviou do mal, que foi íntegro, que foi fiel à palavra do Senhor, que foi fiel à igreja do Senhor, que foi fiel aos mandamentos de Cristo. A Bíblia diz que aqueles que são fiéis herdarão o reino de glória, herdarão o reino dos céus. Então eu quero dizer nesta tarde para você, meu amigo ouvinte que está ouvindo, eu não sei quais os problemas e as lutas e as diversidades que você enfrenta, mas eu quero dizer para você nesta tarde que Jesus, Ele é a solução da sua vida. Que Jesus, Ele é a água que mata e sacia a sede. Cristo, Ele é a luz que ilumina o caminho. Cristo é a rocha inabalável. Cristo é a solução desta humanidade. O mundo precisa conhecer Cristo a cada dia e aceitar ao Senhor como Salvador da sua vida. A Bíblia diz que só há um homem que salva, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Em nenhum outro há Salvador. Não há outro senão em Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. Vamos compreender, querido, que se nós olharmos para Cristo, somente Ele quem morreu na cruz do Calvário. Foi Jesus que deu a sua vida por nós. Foi Ele que morreu, foi crucificado numa cruz. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você, através do sacrifício genuíno de Cristo, o sacrifício perfeito e completo, para que através desse sacrifício nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Mas a vida eterna, irmão, é uma decisão pessoal. É preciso você decidir. Veja que Jó, ele decidiu a servir ao Senhor. Jó decidiu a ser fiel. Jó decidiu a permanecer íntegro diante de Deus. Jó decidiu a ser verdadeiro na presença de Deus. Por mais que ele não tinha mais a sua família, por mais que ele não tinha mais os seus bens, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu na palavra. Ele permaneceu vivo. Ele diz: eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele se levantará de sobre a terra. Aleluia. Para nós finalizarmos, olha o que Jó disse lá no capítulo 42, e no versículo 1 ele diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus benefícios pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Jó, até o momento, ele não estava entendendo, mas ele estava confiando. A Bíblia vai dizer que quando Jó ora pelos seus 3 amigos, a Bíblia diz que o Senhor virou o seu cativeiro. Veja só, irmão, a fidelidade de Jó em meio às circunstâncias da vida. Se nós lemos todo o capítulo, todo o livro de Jó, nós vamos encontrar que além de tudo isso, Jó teve
amigos que foram para consolar, que na verdade foram para acusá-lo. Dizer que tudo aquilo era pecado, que Jó estava numa situação pecaminosa, que ele tinha que confessar o seu pecado diante de Deus. Mas Jó estava ali suportando. A Bíblia vem dizer que até o seu próprio dia ele amaldiçoou. Porque imagine só, irmão, um homem bem-sucedido como Jó perder tudo quanto tinha, como seria, como ele estaria naquele momento, como estaria o seu emocional? Aleluia! Mas assim, mesmo assim, diante de tudo isso, ele permaneceu firme na presença de Deus. E quando a Bíblia diz que Deus virou o seu cativeiro, a Bíblia diz que o Senhor restituiu 4 vezes mais. Deu tudo em dobro. Deu tudo a ele. E a Bíblia diz que ele foi bem sucedido. Aleluia. Até os seus filhos, Deus deu mais 10 filhos novamente, que eles foram os mais famosos, mais bonitos de sobre a terra. Aleluia. É assim que Deus faz na nossa vida, irmão. Não adianta você reclamar. Não adianta você querer culpar Deus pela alguma coisa que não deu certo na sua vida. Não adianta você criticar ou até mesmo lamentar, querendo culpar a Deus. Deus não tem culpa de nada. Nós só precisamos tomar decisões acertadas. Nós só precisamos tomar decisões e sermos fiel a Deus em meio às circunstâncias da vida. Por mais que seja difícil, mas tome decisões acertadas. Peça sabedoria de Deus na caminhada e olhe para Cristo, aquele que nunca falhou, aquele que nunca errou. Se você olhar para nós, olhar para mim, olhar para as pessoas que você conhece, você vai ver defeitos, você vai ver falha. Mas se você olhar para Cristo, você vai ver um homem perfeito, santo e verdadeiro. É isso que Cristo é na sua vida. E te faço um apelo nesta tarde. Aceite a Cristo como o Salvador da sua vida. Entregue a tua vida para Ele, porque Ele sim, Ele tem o poder de salvar a tua vida, de transformar o teu viver, mudar a tua vida para melhor. Só depende unicamente de você. É você que decide, é você quem escolhe. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade e que se arrependam dos seus maus caminhos. É preciso o homem reconhecer o seu erro e entender que o sacrifício de Cristo na cruz é verdadeiro e completo. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.